Logo de partida, podemos dizer que na Bíblia não existe nenhum texto, nenhuma referência à solenidade, à santidade do primeiro dia da semana. Nada na Bíblia nos orienta, nos manda, nos conduz a observarmos o domingo como um dia santo. Mas por que muitos dos cristãos guardam ou observam este dia? Simplesmente porque se esqueceram. E é mesmo sabendo disso que Deus disse assim: lembra-te, no mandamento que faz referência a um dia de guarda, a um dia de observância, Deus inicia este mesmo mandamento com o seguinte imperativo: lembra-te. Ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque ele sabia que em algum momento da história da humanidade esse dia seria assim esquecido. Somos todos forasteiros aqui e estamos todos de passagem. Fique aqui conosco para podermos estudar acerca deste tema tão maravilhoso que cobre toda a Sagrada Escritura. No tema anterior, que nós podemos ver aqui neste mesmo canal, e se porventura você não acompanhou esse estudo, por favor, veja este estudo neste canal. Nós falamos um pouco sobre a lei. Se você, ao ver esse tema, pensar assim: olha, não, mas o sábado faz parte da lei e a lei foi abolida, então, por favor, veja este vídeo, onde nós conseguimos ver que Jesus não aboliu a lei e vimos que Paulo também não aboliu a lei. Veja este vídeo e veja os textos que ali mencionamos. Vimos ali o texto de Atos, onde mostra que Paulo integralmente cumpriu, cabalmente cumpriu a lei. Ele não deixou de cumprir a lei, muito pelo contrário, ele foi muito mal interpretado. Então, se a lei não foi abolida e o quarto mandamento faz parte da lei de Deus, a lei que nos orienta a observarmos o dia de sábado, por que os cristãos realmente esqueceram? A razão é essa, é que o dia de guarda realmente foi esquecido, ele foi deixado. O inimigo, Satanás, deixou, conseguiu tirar da mente dos cristãos, dos professos cristãos, esta questão. E hoje, este dia precisa ser recordado. Nós precisamos nos lembrar. E chegou a hora de toda a humanidade se recordar. Chegou a hora de toda a humanidade saber que a Terra precisa de um descanso sabático, um descanso semanal. Mas, olha, o que a Bíblia diz? Muitas pessoas observam as coisas e não sabem o que realmente a Bíblia diz, o que a Bíblia tem a dizer acerca de determinado assunto. Então, eu quero convidar-te a juntos podermos ler na íntegra os textos da Bíblia e dessa maneira nós podemos fugir de todo e qualquer engano. Quando vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8, nós podemos ler assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado. Lembra-te do dia do sábado. E a Bíblia faz a questão de dizer qual é o dia de sábado. É o sétimo dia. Por isso Jesus disse que em 6 dias os céus e a terra foram formados, foram criados. E no sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra. Então, não há aqui espaço ou razão para confundirmos. Algumas pessoas não guardam sábado porque acreditam que o sábado foi abolido na lei. Mas também existe um outro grupo de pessoas que não observa o dia do sábado porque acredita que a solenidade do sábado foi transferida para o domingo. Entretanto, nós veremos pelas Escrituras que se houve essa transferência não foi Deus quem fez. Porque veremos ainda hoje, no estudo de hoje, textos bíblicos que nos mostram Jesus Cristo e o apóstolo Paulo observando o sábado.
Mas primeiro, permitam-me dizer o seguinte: uma vez que esse texto que acabamos de ler, que é o quarto mandamento, faz referência à semana da criação, eu quero convidar-te a olhar para o livro de Gênesis, que é onde está a semana da criação, que é o momento em que Deus faz os céus e a terra e o mar e tudo que existe. Então nós vamos ver que o sábado é muito anterior ao momento em que Moisés recebe a lei de Deus. Muito antes de Moisés receber a lei, já existia o sábado. O sábado existe desde a criação. Na primeira semana da terra, o sábado estava lá presente. Onde é que nós podemos ver isso? Em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 1 a 3, nós lemos o seguinte: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado, no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, logo na semana da criação, nós percebemos que Deus descansa. No primeiro sábado da terra, houve um descanso. Então, o que é que acontece? Deus santificou, abençoou e descansou no dia de sábado. Entretanto, nós não encontramos nenhuma referência ao longo de toda a Bíblia que faça alusão ao domingo como dia de guarda. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, todos os livros, se nós fizermos uma radiografia, por toda ela, nós encontramos o dia do sábado sendo ali realçado e enfatizado. Lá na criação estava o dia de sábado. Quando o período passou, Moisés recebeu a lei, nós vemos lá o dia de sábado. Quando o povo entra na terra prometida, saindo do Egito, nós vemos eles observando o sábado. Vemos que os profetas apareceram apregoando e falando ali do sábado. Vemos que no Novo Testamento fala-se da pessoa do sábado. Vemos que depois da cruz também encontramos a questão do sábado. Discute-se. As pessoas que acreditam que o sábado foi abolido dizem assim: olha, até podemos encontrar o sábado no Novo Testamento. Então, dividem. Dizem assim: no Novo Testamento nós encontramos o período antes da cruz e o período depois da cruz. Mas eu quero mostrar que tanto no período antes, assim como no período após a cruz, o sábado foi observado. E vamos enfatizar principalmente o período depois da cruz, porque é o período que se acredita com ênfase e com muita veemência. As pessoas dizem, acreditam, pisam o pé no chão dizendo que o sábado realmente foi abolido. Mas eu tenho a dizer uma coisa: o sábado não foi abolido. O sábado simplesmente foi esquecido. Por isso o texto diz: lembra-te. Então eu quero ler, antes de entrarmos para o Novo Testamento, o livro de Isaías 56, no versículo 2, onde podemos ler assim: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Nós vemos o profeta Isaías discorrendo em vários versículos ali, discorrendo acerca do dia de sábado. Quando vamos para Isaías 58, por exemplo, lemos no versículo 13: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar os teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao santo sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor assim o disse. Então nós vemos que, pelo menos, biblicamente falando, o sábado é um dia que foi apregoado por Deus. Foi um dia que constitui ordenança por parte de Deus. Deus estabeleceu esse dia porque ele desejava que nesse dia o seu povo pudesse ter um relacionamento. Este mandamento é um mandamento que exige fé. Deus espera que neste dia o seu povo venha se juntar a ele para nesse dia poderem ali relacionar-se, para poderem ter uma
um certo encontro, um dia especial. É por isso que Deus separa, Deus santifica e Deus abençoa o dia de sábado. Mas o que podemos ver em relação ao sábado no Novo Testamento? Talvez para aquela pessoa que diga, não, se calhar no Novo Testamento esta questão do sábado já não estava lá tão vigente. Eu quero começar lendo ali no Novo Testamento o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, onde podemos ler o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. De quem estamos a falar aqui? Quem é essa pessoa? Se calhar só para esclarecer e não parecer que há aqui uma imposição onde se tenta forçar alguma compreensão. Vamos identificar na própria Bíblia quem é esta pessoa. Então, quero convidá-lo a ler o versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Percebe? Jesus tinha o hábito de estar na sinagoga no dia de sábado. Ele observava o dia de sábado. E este não é um texto isolado. Quero convidá-lo também a ler o livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21, onde podemos ler o seguinte. Marcos 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo, no sábado, ele foi ensinar na sinagoga. Entraram em Cafarnaum e logo no dia de sábado ele foi ensinar na sinagoga. É isso que diz ali o texto. Nós poderíamos abrir outros inúmeros textos onde poderíamos ver Jesus Cristo observando o sábado. E, aliás, há um texto que lemos no último estudo que tivemos aqui. Eu quero buscar aquele texto para também podermos ler. Está ali em Lucas 23, no versículo 56. Vamos ler. Lemos lá naquele estudo, por favor, caso não tenha visto. Faça questão de ver aquele estudo, porque é interessante. Diz assim: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Estamos a referenciar aqui o sábado em que Jesus Cristo esteve a descansar na tumba. Jesus Cristo, após a morte na sexta-feira, permaneceu descansando na sepultura no dia de sábado para no domingo ressuscitar. Então, Jesus Cristo, ao ressuscitar no domingo, ele não anulou o dia do sábado, porque no sábado ele esteve descansando conforme o mandamento. Jesus Cristo permaneceu na sepultura descansando. Porque na semana da criação ele disse que e o Senhor abençoou, santificou, descansou no dia de sábado. Na lei ele disse que, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então na cruz, mais uma vez, ele morre e faz exatamente o que ele instituiu na sua ordenança. Ele descansa no dia de sábado para no domingo, que é um dia comum, um dia igual aos outros, ele ressuscitar e assim continuar a sua obra. Entretanto, no sábado, por 24 horas completas, Jesus Cristo esteve descansando na sepultura. Ele morreu na tarde da sexta-feira e ressuscitou nas primeiras horas de domingo. O dia que Jesus Cristo permaneceu dia completo na sepultura, foi o dia de sábado, exatamente para fazer a referência ao descanso, aquele descanso que hoje os cristãos transferiram para o domingo e dizem que deve-se descansar no domingo. Entretanto, Jesus Cristo não descansou no primeiro dia de semana. Jesus Cristo descansou no sétimo dia e ressuscitou no primeiro dia, para que nesse primeiro dia ele assim pudesse fazer a sua obra. Então, o que nós percebemos é que o sábado simplesmente foi esquecido. O sábado simplesmente foi deixado. É por isso que o mandamento diz: lembra-te, recorda-te, lembrem-se do dia do sábado para o santificar. Este apelo é para todos nós. Agora é o momento que este apelo deverá soar. O apelo segundo o qual teremos que nos recordar daquilo que o Senhor fez na semana da criação. Tudo quanto o Senhor fez, nós, em dia do sábado, aí sim paramos para refletir, para olhar para este memorial, tanto da criação, aquilo que ele fez na criação, assim como aquilo que ele faz ali na redenção. Entretanto, vamos para o apóstolo Paulo. Se calhar, a partir do apóstolo Paulo, podemos
ter alguma nova luz. Quem sabe o apóstolo Paulo não terá guardado na íntegra o sábado. Então, quero convidar a ler a partir do versículo 14 do capítulo 13 de Atos. Nós podemos ver assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia e Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Por que a Bíblia não faz alusão? Por que a Bíblia não faz a referência a domingo na sinagoga? Porque Paulo, aquele que viveu depois da cruz, Jesus Cristo morreu, foi ao céu. Paulo, em algum momento, depois de Cristo ter ido ao céu, ficou a ter a revelação, a visão, recebeu o chamado. Ele, Paulo, está, diz-nos aqui o texto, a observar o dia de sábado. Ele, no sábado, está na sinagoga. É isso que nos diz o texto. Quando vamos para o versículo 27, no capítulo 13, versículo 27, o que é que nós lemos ali? Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Atenção, pelo menos, eu não sei, procure a sua Bíblia, procure a Bíblia de alguém que tenha a Bíblia na sua proximidade e procure ver o que realmente esse texto diz. Mas na versão que eu estou usando, a Bíblia diz que se leem todos os sábados. Estamos a fazer aqui a referência a um tempo depois da cruz. Jesus Cristo já havia morrido, Jesus Cristo já havia ressuscitado e já havia ascendido aos céus. E vemos que o texto, o ensinamento, a escritura era lida todos os sábados. A Bíblia faz esta referência de todos os sábados. Então a pergunta é: qual sábado este que é observado hoje? Que dia é este que é observado hoje? É um dia esquecido, o dia de sábado. Vamos para o versículo 42, diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Portanto, houve um sábado e no sábado seguinte o encontro foi marcado para outro sábado. Por quê? Porque estava-se a observar a solenidade, a santidade deste dia. Este povo, até este período, ainda não havia se esquecido do dia de sábado. Eles sabiam e reconheciam o dia de sábado como o dia de adoração. Então, nós poderíamos ver muitos textos, e de acordo com o apelo que foi feito no versículo 42, observemos o que diz o versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quando é que o povo afluiu para ouvir a palavra de Deus? No dia de sábado. Mas que dia hoje temos observado? É o primeiro dia da semana. Entretanto, vimos que a Bíblia disse no mandamento que o sábado é o sétimo dia. Portanto, não há como fazer aqui uma confusão em relação a este aspecto. Vamos continuar ainda com o livro de Atos. Vamos ver aqui o Atos 15, versículo 21. Estamos a ler vários textos no livro de Atos, porque usa-se o apóstolo Paulo para defender-se uma doutrina falsa, que é a doutrina de que o sábado está cancelado, mas isso não é verdade. Lendo aqui Atos 15, 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Todos os sábados fazia essa leitura. E em todos esses aspectos estamos a fazer, o livro de Atos fala principalmente da vida de Paulo. Estamos a falar do apóstolo Paulo. Quando lemos em Atos 17, versículo 2, eu estou a ler vários textos só para na nossa mente não ficar absolutamente nenhuma dúvida em relação à questão do sábado. Quando alguém diz que, olha, o sábado foi abolido na cruz, depois da cruz não se observou o sábado, querido, é um engano, é uma mentira. Veja aqui o que diz o livro de Atos, capítulo 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, percebe? Jesus Cristo, lemos lá num dos textos em Marcos, que segundo o seu costume, Jesus Cristo estava na sinagoga todos os dias. E percebemos aqui que Paulo também diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados e arrasou com eles acerca das Escrituras. O costume de Paulo era observar o dia de sábado. Qual é o seu costume? Qual é o seu dia de observância? Qual é o dia que observas? Qual é o dia em que
santificas, guardas. E por que é que guardas o dia que guardas? Vamos ler aqui o último texto que está em Atos 18, versículo 4, diz assim: E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A Bíblia fala de um dia de sábado. Então, nós temos um grupo de pessoas dizendo que o sábado nós não o observamos hoje porque a sua solenidade, a sua santidade foi transferida para o domingo, mas não encontramos isso na Bíblia. Encontramos outros dizendo que não podemos observar o dia de sábado porque a lei foi abolida e a referência ao sábado está na lei. Entretanto, para essas mesmas pessoas, não se pode roubar, não se pode adulterar, não se pode idolatrar, não se pode mentir, não se pode furtar. Tudo isso faz parte da lei. Por que é que se pode simplesmente esquecer e retirar-se da lei essa questão do sábado? Agora, outros ainda, existe um outro grupo que diz assim que não, o sétimo dia da semana é o domingo, queridos. A Bíblia, para deixar isso claro, diz claramente, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O sétimo dia é o sábado do Senhor. O primeiro dia da semana é o domingo. Então, a partir do momento em que contamos do domingo como primeiro dia da semana, nós encontramos o sétimo dia no sábado. Por isso a Bíblia faz referência ao sétimo dia como o dia de guarda. Se calhar podemos voltar a repetir este texto aqui em Êxodo 20, a partir do versículo 8. Vamos terminar, vamos fechar com este texto. Diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. O sétimo dia é o sábado. E se o sétimo dia é o sábado, por que é que alguns vão dizer que o sétimo dia, o primeiro dia da semana é segunda-feira e o sétimo dia é o domingo? A Bíblia fez questão de nos ajudar para que não houvesse nenhuma dificuldade de encontrarmos, de localizar na semana e no calendário o sétimo dia. Então, claramente sabemos e claramente podemos dizer que o sétimo dia é o dia de sábado. Nós nos esquecemos do dia de sábado, mas hoje descobrimos, hoje vimos esta chamada de lembrança. Lembra-te, realmente porque estamos esquecidos. Então eu quero te convidar desde já, eu faço esse convite de forma bem específica e bem personalizada para ti que me ouves e que não guardas o sábado. Este convite é especialmente para ti que não guardas o sábado. A Bíblia diz, lembra-te. Por outras palavras, recorda-te. Talvez te esqueceste. Então a Bíblia vem exatamente para dizer isso. Recorda que nos mandamentos estão lá 8 mandamentos, começando por não, 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 não. Mas somente 2 mandamentos não começam por não. Um deles é o honra teu pai e a tua mãe, e o outro é o mandamento do sábado. A Bíblia diz, lembra-te. Então eu quero te fazer este convite para que também possas te recordar de observar o dia de sábado. E se alguém vier a dizer que o dia de sábado foi anulado, querido, não foi anulado. A santidade foi deslocada para o domingo, não foi deslocada. Tudo isso a Bíblia nos mostra. Somos todos forasteiros aqui. Inscreva-se nesse canal para que possamos estudar mais e possamos assim mergulhar e conhecer mais aquilo que a Bíblia tem a nos dizer. O nosso objetivo neste canal é realmente abrir a visão das pessoas que estão perdidas nas trevas. Pessoas que têm observâncias, mas não sabem em que aspectos estão baseadas as suas observâncias. Eles fazem e praticam as coisas, mas não sabem o que a Bíblia diz a respeito das mesmas coisas que elas praticam. As pessoas fazem de tudo menos nada. Entretanto, a Bíblia fala de coisas de maneira diferente. Qual é a orientação que a Bíblia tem para ti? Permaneça conosco até ao próximo estudo. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que realmente precisam ouvir. Até lá.